Vamos lá? Agora na parte 2 da nossa aula, nós vamos fazer a análise dos textos e perceber como é que se estrutura esse parágrafo conclusivo e desenvolvendo, né, a proposta de intervenção nesses períodos, no período 2 e no período 3, ok? Então vamos lá. No Enem de 2017, o tema foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. E a gente vai analisar o texto todo, né, até para perceber como é que as palavras-chave vão aparecendo no argumento 1, no argumento 2 e como elas são retomadas aí na conclusão. Belezinha? Olha lá. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rodar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Então, percebam que ele só vai apresentar o tema no segundo período, né? Até então, no primeiro período, ele está contando aí, né, um mito. Ele está fazendo a introdução aí através de um mito. E depois que esse mito passa a fazer sentido para a gente. Nesse contexto, não há dúvidas que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, eu até grifei aqui para a gente ficar de olho nessas palavrinhas-chave e perceber em que momento elas são mobilizadas no texto, em que momento elas vão ser desenvolvidas. Por quê? Isso aqui é a tese, tá? Então, o tema, ele aparece para a gente no segundo período da introdução e a tese, ela aparece agora no finalzinho da introdução com essas palavrinhas-chave, ok? Então, vamos lá. A Constituição Cidadã de 1988 garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes, Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Consoante Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade aos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com o surdo, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Então, a gente olha aqui, né, negligência governamental. Olha para esse primeiro argumento e tenta perceber elementos que nos garantem que, de fato, ele foi desenvolvido. Então, a partir do momento em que ele começa falando da Constituição Cidadã, né? Olha lá, aí ele fala poder executivo, né? Se ele está falando aqui do Estado,
Então, ele está falando, né, de direitos, né, da Constituição. Se ele está falando do Estado, então aquela primeira palavra-chave, aquela primeira ideia-chave, ok, ela foi desenvolvida aqui no argumento 1, tá? Argumento 2. Outro sim, o preconceito da sociedade, vamos voltar lá para ver se ele, olha lá, preconceito da sociedade. Então, quando a gente olha aqui e vê essa palavrinha, essa primeira frase aqui, a gente chama de tópico frasal, tá? Por quê? Ela é o assunto, ela apresenta o tema que vai ser desenvolvido ao longo do parágrafo. E esse assunto que vai ser desenvolvido ao longo do parágrafo, ele diz respeito àquela ideia-chave que foi apresentada na conclusão, na introdução. Isso diz para a gente o quê? Que esse texto está extremamente bem organizado, tá? Então, aquilo que ele apresentou, ele está desenvolvendo. Olha lá. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Então, olha lá, escolas, a gente permanece no tema apresentado pelo Enem, né, que diz respeito à educação. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é um reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Então, aqui ele está usando o quê? O argumento de autoridade, né? Ele está, assim como aqui ele também usou, né? Ele utilizou nos dois argumentos, né? Ele utilizou o argumento de autoridade. Aqui ele usou Aristóteles e ali ele utilizou Michel Foucault. Aqui ele não só utilizou Aristóteles, como ele utilizou também a contra-argumentação, porque ele começou apresentando, né, a Constituição de 88 para refutar, falar, então, só que não é bem assim, né, gente? Porque olha só, o Brasil não está cumprindo com o que a Constituição Cidadã promete, não. Ok? Então, ele usa duas estratégias no argumento 1 e uma estratégia argumentativa no argumento 2. O Enem leva isso em consideração? Super, tá? É preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. Belezinha? Demos conta aqui do argumento 1 e do argumento 2. Agora, vamos olhar para a conclusão desse texto e perceber como é que ele vai dar conta de apresentar uma proposta de intervenção para cada argumento, ok? Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para diminuir a negligência e desconstruir o preconceito na sociedade. Vamos olhar a chatona, né? Desculpa, mas tem que ser assim. Vamos olhar lá para a introdução. Olha as palavrinhas-chave aqui, ok? Onde elas vão aparecer de novo? Aqui. Negligência, ele não colocou do Estado, tudo bem, mas ela apareceu lá. E desconstruir o preconceito da sociedade, tá? Então, ele retomou essas ideias. É obrigatório retomar a tese? É, tá bom?
Não comece a sua conclusão, portanto, fulano de tal precisa fazer tal coisa, portanto, cabe a fulano. Não começa assim. Primeiro, retoma a sua ideia apresentada no último período da introdução, pega aquela ideia, dá uma reformulada, uma repaginada no que você já disse, não dá trabalho nenhum, tá? Você já falou aquilo, só muda as palavras lá, dá uma repaginada e começa o teu parágrafo introdutório assim, conclusivo, desculpa, assim. E aí você começa a apresentar a proposta, beleza? Olha lá. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm um imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, se conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Tá? Então, aqui ele fez o quê? Ele colocou, né, a demanda, né, a proposta de intervenção em uma só. Né? Ele colocou tudo em um período e o Enem aceitou. Normalmente, você percebe nas propostas de redação nota 1000, tá, da cartilha do Enem, que essas propostas são divididas em 2 períodos, como é a próxima que eu vou trazer para vocês, tá? Vamos lá? Bom, esse tema aqui é o Enem 2019, que fala sobre a questão do controle de dados pelos usuários da internet, né? A questão dos algoritmos. Então, vamos lá. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Então, aqui ele já deixa a tese dele muito clara, ele explicita, né, colocando aí as ideias-chave. Ele coloca as duas causas de maneira muito clara, tá? E aí, no argumento 1 e no argumento 2, ele desenvolve isso. Olha lá. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Lembrando que até esse ponto final aqui, ó, a gente tem o quê? O tópico frasal, tá? O que é o tópico frasal? É aquela frase que apresenta o assunto do parágrafo, é como se fosse a introdução do parágrafo. Depois, ao longo do parágrafo, o que a gente faz? A gente desenvolve essa ideia, porque cada parágrafo é como se fosse um mini texto. Quando você tem essa ideia clara na sua cabeça, você não fica enchendo linguiça, sabe? Quando você fica no texto falando a mesma coisa,
Então, cada parágrafo deve trazer uma informação nova para o teu texto. Você não pode falar nesse parágrafo aqui, ó, a mesma coisa que você falou nesse. Deve ser uma informação diferente. Você deve desenvolver uma informação diferente, ok? E a informação que você vai desenvolver no próximo parágrafo, ela deve iniciar e terminar. Assim como essa aqui, ela vai terminar aqui, ó, dessa forma, ou seja, é esse conectivo aqui, ele está concluindo a ideia, ele está finalizando a ideia, é como se fosse um mini texto mesmo, tá? Então vamos lá. Segundo o pensador Thomas Hobbes, olha lá, argumento de autoridade, está trazendo para o texto alguém que vai bater o martelo e vai falar, ó, não sou eu que estou falando isso aqui, alguém já disse isso antes de mim, né? O Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, olha lá a contra-argumentação, né? Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para garantir informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado, tá? Então, aqui ele apresenta uma informação, ou seja, é um fato. E aqui, dessa forma, ele faz o quê? Uma análise sobre essa informação, ok? Próximo argumento. Em segundo lugar, a busca pelo ganho pessoal, isso é um sinônimo para individualismo, ok? Olha lá. A busca pelo ganho pessoal, acima de tudo, também pode ser apontada como responsável pelo problema. De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ao vender dados particulares e manipular o comportamento dos usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Ali ele tinha falado que é o individualismo de empresários. Então, quando ele fala aqui, né, que empresas invadem, pronto, ele já está desenvolvendo aquela segunda ideia-chave, tá? Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Então, aqui, ó, ele também conclui o parágrafo desse modo. Introdução, olha lá, com o tópico frasal, desenvolvimento e conclusão do parágrafo. Tudo bem? É um mini texto. E agora a gente vai para o nível macro do texto. Isso aqui é um nível micro. A gente vai para o nível macro, que é a conclusão do texto. Infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio para o Brasil. Ele retomou a tese, ok? Ele retomou com aquelas palavras-chave? Não, mas ele retomou com a ideia que ele colocou no final de cada parágrafo, tá? Então, no final de cada parágrafo, ele
reforçou a importância de se coibir essa prática. Aqui ele reforça isso. Sendo assim, o governo federal, como instância máxima de administração executiva, deve atuar em favor da população através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Então, até aqui, ele deu conta do sendo assim, até o assegurada, ele deu conta do primeiro argumento, ok? Lembra o que eu falei? Retomar a tese, segundo período dá conta do argumento 1. Agora, através de um conectivo, né, de adição, ele vai dar conta o que? Do argumento 2. Porque ele falou de causas diferentes. Em um ele fala da negligência do Estado, agora ele fala do individualismo das empresas. Então, ele precisa criar uma outra intervenção, né? Outra proposta. Vamos ver o que é que ele vai propor. Além disso, a sociedade como conjunto de indivíduos que compartilham de valores culturais e sociais deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações por meio de boicotes e campanhas de mobilização, para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática. Então, aí ele está falando que só a sociedade, através da consciência de que essa prática está ocorrendo e através do que? Do boicote, é que vai conseguir uma ação efetiva. E aí ele finaliza o texto. Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Tá? Então, aqui, olha o tamanho dessa conclusão. A gente vai agora olhar um texto do Enem. Do Enem não, da FUVEST. E aí vocês vão comparar o tamanho da conclusão do Enem com o tamanho da conclusão da FUVEST. Vocês vão ver que é bem diferente, ou seja, não tem aí uma obrigatoriedade de, de ser parecido. Não. A conclusão do vestibular Enem é maior porque ela demanda mais do candidato. A FUVEST, ela demanda outras habilidades, né? Você precisa investir mais no seu repertório, você precisa colocar mais citações, você precisa ter um poder crítico maior, um senso crítico maior, né? E o seu desenvolvimento acaba sendo muito mais extenso do que a sua conclusão, tá? A diferença acaba sendo aí, ok? Então, vamos lá para a FUVEST? Bom, eu trouxe aqui um tema bem recente, tá? Bom, primeiro vamos falar aí do que seria essa conclusão por síntese, né? Ela, de um modo geral, ela resume o seu texto, tá? Ela é aí um apanhado, né? Ela é um parágrafo que faz uma constatação do que você já mencionou, do que você já disse. O desafio, na verdade, o que é? É você evitar ser redundante, é você evitar ficar dizendo mais do mesmo, né? Então, para isso, você precisa olhar para o que você já mencionou e dizer aquilo novamente com outras palavras, de maneira muito mais sintética e incisiva, ok? Vamos ver como é que esse candidato fez isso.
Bom, o tema que ele trouxe foi um tema de 2019 também, tá? E foi a questão da história. Eu acabei tirando o comando da proposta aqui, eu só trouxe os textos de apoio, né? Mas a proposta era como é que a história, né, ela interfere no presente, tá? A proposta, de um modo geral, era isso. E aí os textos de apoio falavam sobre o quê? O progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de redenção. Quando a mudança é absoluta, não permanece coisa alguma a ser melhorada e nenhuma direção é estabelecida para um possível aperfeiçoamento. E quando a experiência não é retida, a infância é perpétua, né? Então, a mudança ela não pode ser total, né? Ele fala que ela não pode ser absoluta, né? Senão você tem aí uma infância, quando ele fala infância perpétua, ele quer dizer que não há aí um amadurecimento, né? O historiador veio para ressuscitar o tempo, a escalpear os mortos, a escalpelar os mortos, as condecorações, as liturgias, as espadas, o espectro das fazendas submergidas, o muro de pedras entre membros da família, o ardido queixume das solteironas, os negócios de trapaça, as ilusões jamais confirmadas nem desfeitas, veio para contar o que não faz jus a ser glorificado, e se depositado grânulo no poço vazio da memória, é importuno, sabe-se importuno e insiste, rancoroso, fiel. De Carlos Drummond de Andrade, A Paixão Medida. Essa escultura de um garoto negro foi esculpida no tamanho real de uma criança, com seus cabelos crespos, seu nariz largo, sua boca marcada. A criança segura uma lata por sobre sua cabeça, de onde escorre uma tinta branca sobre seu corpo feito de bronze. A minha vontade, com a raiva que todos estamos sentindo, é deixar aquela ruína, o Museu Nacional do Incêndio, como memento mori, como memória dos mortos, das coisas mortas, dos povos mortos, dos arquivos mortos, fingindo que nada aconteceu e tentando de arquivos mortos destruídos naquele incêndio. Eu não destruiria nada naquele local, naquele lugar. E, sobretudo, não tentaria esconder, apagar esse evento, fingindo que nada aconteceu e tentando colocar ali um prédio moderno, um museu digital, um museu da internet. Não duvido nada que surjam com essa ideia. Gostaria que aquilo permanecesse em cinzas, em ruínas, apenas com a fachada de pé, para que todos vissem e lembrassem um memorial. Aquele se refere a quando o Museu do Rio de Janeiro foi incendiado, né? O quanto se perdeu de memória histórica, o quanto de arte se perdeu. Articular historicamente o passado não significa reconhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência como ela relampeja no momento de um perigo. Então, nós temos vários textos aqui que falam do passado, né? E a proposta fala, né, dessa importância do passado para compreender o momento presente. Bom, e aí a gente tem aqui uma proposta de redação. Percebam que é um tema, como a gente já conversou anteriormente, é um tema de redação
mais abstrato, ele não exige aí uma proposta de intervenção do candidato e a proposta que o candidato trouxe, ela está mais para uma síntese, tá? Olha lá, a importância fundamental da experiência histórica. Outra coisa é que a FUVEST, ela também não... ela também pede para que tenha um título a redação. O Enem não pede, tá? Então, se você não colocar um título na tua redação, você não perde ponto nenhum no Enem. Na FUVEST precisa ter título, tá? Às vésperas do aniversário da ditadura brasileira, Jair Bolsonaro autorizou as Forças Armadas a celebrá-la abertamente. Sob o viés distorcido da liberdade de expressão, essa atitude ignora as violações dos direitos humanos desse vergonhoso período e sinaliza para a incapacidade do presidente de refletir sobre fatos históricos, extraindo deles conhecimentos que reconheçam inegáveis assimetrias de poder e expressem empatia pela dor alheia. Tal posição, infelizmente, não é um caso isolado e levanta o questionamento de como o passado pode contribuir para entender-se o presente e talvez melhorar-se o futuro. Tá? Então, ele traz esse fato, né, do presidente ter comemorado um momento tão doloroso da nossa história, para mostrar que se houvesse um entendimento desse momento histórico, né, por parte, um entendimento diferente por parte do presidente desse momento histórico, isso não teria acontecido. E a importância de se entender o passado para tentar entender o presente e melhorar o futuro. Então, essa é a tese dele. Agora a gente vai olhar para os argumentos e ver como é que ele sustenta isso e com que exemplos, né, que exemplos ele vai apresentar para sustentar essa tese, ok? E como é que ele vai retomar essa tese na conclusão, como é que ele vai sintetizar isso depois, ok? Olha lá. Em primeiro lugar, é importante compreender que, ao contrário do que se imagina, a ciência histórica fala do agora. Ela dialoga com a atualidade à medida que constrói a sua tessitura. Dessa forma, a simples exposição a eventos pontuais da história e a sua posterior arguição, como ocorre na escola, é insuficiente para a assimilação plena da sua complexidade, pois os fatos parecem distantes ao ouvinte. Isso ocorre porque uma palestra difere drasticamente da experiência. Talvez a maior prova disso resida no racismo institucional, ainda tão presente no mundo, mas sistematicamente negado hoje, por um progressismo pós-moderno que omite o seu senso de superioridade branca e afirma que negros foram escravos no passado. No entanto, nota-se que essa narrativa não se sustenta em espaços de vivência negra e é vigorosamente refutada, como quando a escola de samba
Paraíso do Tuiuti cantou em 2018 que a escravidão não acabou. E quando a Mangueira falou sobre os heróis negros, raramente especificados em sala de aula, tá? Então, olha como ele trouxe aqui a questão do racismo, né? Falando de como essa ciência histórica ela fala do agora, né? Do quanto ela está presente nos dias de hoje. Bom, próximo argumento. Analogamente, experiências femininas comuns naturalizadas pela sociedade, até pouco tempo ainda eram ignoradas, mesmo que a história se empenhasse em retratá-las. Assim, saber sobre a batalha das sufragistas pelo direito ao voto ou abordar a literatura feminista de Jane Austen, seja em instituições de ensino, seja em manifestações artísticas populares como o cinema, não basta para se entender que a igualdade entre os gêneros ainda resguarda pendências com a violência doméstica e o assédio. Essas agressões são sustentadas pela ideia de que as mulheres provocam a hostilidade contra si e que a aproximação não consentida, resultado da sua lascividade inata, é um enaltecimento à sua aparência que devia ser reconhecido e não repelido. Todavia, assim como os negros manifestaram seu descontentamento, olha lá, até aqui o candidato estava falando das mulheres. Quando chega nesse período aqui, ele faz o quê? Ele une, né, os dois temas. Ele relaciona tanto a causa dos negros com a causa das mulheres. Isso é importante, olha lá. Todavia, assim como, né, ele compara, né, a questão dos negros com a questão das mulheres. Assim como os negros manifestaram seu descontentamento, tem-se visto como mulheres vêm se organizando para denunciar abusos sexuais, mobilizações que resultaram no processo contra Kevin Spacey nos Estados Unidos e na lei brasileira de importunação sexual, conquistas que contribuem para esclarecer que estupros jamais são desejados e que a proximidade deve ser autorizada, né? Então, ele falou da questão do passado, como a compreensão do passado é importante para o momento presente. E para falar disso, ele trouxe dois temas extremamente pertinentes e importantes para a nossa sociedade, que é a questão do racismo, a questão dos negros e a questão das mulheres. E aí a conclusão. Olha o parágrafo de desenvolvimento, o tamanho, ok? E agora a gente vai ver a conclusão. Olha a diferença do que a gente via no Enem, né? Em suma, olha lá, resumindo, tá? Começa assim. Fica claro que o passado tem o potencial de contribuir para interpretações mais adequadas do presente, mas é essencial que ele seja sempre revisitado. Para que isso se efetive, um movimento dialógico contínuo entre diferentes camadas da sociedade insatisfeitas com o status quo deve ser alimentado. Caso contrário, incorre-se
no eterno risco de se transformar a história em um objeto longínquo e superado, além de se ignorar o caráter histórico da própria existência. Então, aqui, quando ele fala, né, da história, né, como algo longínquo e superado, ele está retomando aquela ideia de escola que ele falou lá em cima, né, que quando na escola você aprende, né, como algo que está muito distante, que está muito longe. Então percebe que ele retoma coisas que já foram ditas no texto, mas ele faz isso de maneira extremamente sagaz, né? Você tem essa lembrança de que você já viu isso no texto, mas sem ficar repetitivo, né? Então é sintetizar mesmo as ideias, sintetizar o que já foi dito, ok? Essa é um exemplo de conclusão por síntese, ok? Bom, e aqui eu trouxe uma proposta de redação. Eu vou postar no Moodle as duas propostas de redação. Essa aqui é uma sobre a questão dos idosos no Brasil, tá? No século XXI, negligenciados ou valorizados, tá? Apresentando aí uma proposta de nessa proposta de redação, ela é um modelo mais Enem, então vocês precisam sim apresentar uma proposta de intervenção, né? Pensar na questão dos idosos, né? Como essa parcela da sociedade vem crescendo cada vez mais e como a gente tem que olhar para esse grupo, né? Que vem sofrendo maus tratos, vem sofrendo preconceito. Pensar também como a velhice, ela não é homogênea, como a gente não tem que olhar para os idosos de maneira igual, né? Então, a terceira idade, ela é muito plural, né? A gente tem idosos que levam uma boa vida, que conseguiram se programar, né? Para chegar nessa melhor idade, então conseguem ter aí uma qualidade de vida, conseguiram se programar financeiramente, conseguem fazer esportes, conseguem viajar, conseguem estudar, né? Conseguem curtir a vida. Tem aí uma independência financeira, às vezes até ajudam filhos, netos. Nós temos idosos com esse perfil. Temos idosos mais vulneráveis, que muitas vezes são explorados também, trabalham para sustentar a família, mas são mais vulneráveis. Temos idosos que sofrem maus tratos. Então, nós temos de tudo. Nós temos aí uma terceira idade que é muito plural, né? Então, quando for pensar em medidas, né, em proposta de intervenção, a gente tem que pensar que esse grupo ele é muito diverso, né? Então, não é também uma proposta de intervenção fácil de se criar, né? A gente tem que pensar que essa medida ela não tem que vir só da parte financeira, né? Ela tem que vir também da maneira como a sociedade olha para o idoso, né? Será que a gente encara o envelhecer de maneira saudável, né? Então, essa proposta de intervenção ela tem que talvez vir aí de dois lados, né? De forma mais prática, né? Pensando em medidas aí voltadas para maus tratos, mais para o estatuto do idoso e algo mais para a sociedade, né? Algo que olhe mais para a conscientização, para o coletivo, para como a gente deve mudar o nosso pensamento e o nosso olhar para os idosos. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo
da sua formação, redija um texto dissertativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Idosos no século XXI, negligenciados ou valorizados, apresentando uma proposta de ação social que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, aqui temos alguns textos de apoio. Texto 1. Na esteira dos países em desenvolvimento, o Brasil caminha para se tornar um país de população majoritariamente idosa. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os estudos, o grupo de idosos de 60 anos ou mais será maior que o grupo de crianças com até 14 anos. Já em 2030, gente, está muito perto, né? E em 2055, a participação de idosos na população total será maior que a de crianças e jovens com até 29 anos. Então, esses dados são do IBGE, tá? Então, assim, dá para citar nos textos, dá para a gente utilizar, né, a estratégia de dados estatísticos. Outra coisa, é importante a gente pensar também que como que tá a cara desse idoso, né? Será que o idoso de hoje é o mesmo idoso de 10, de 20 anos atrás? Né? Que era aquele velhinho que a gente parecia um móvel, né? Que colocava no sol, que colocava na sombra, que tirava da chuva, né? Hoje não mais, né? Os idosos de hoje são extremamente ativos, né? Então, é importante a gente pensar também que uma pessoa de 60 anos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era uma coisa. Hoje, uma pessoa de 60 anos, né? É muito diferente. Então, isso também é algo que pode ser abordado no texto, né? Aqui, esse texto fala sobre como o Brasil caiu, né, para a 27ª posição e ficou em 58º lugar no ranking que analisa o bem-estar de idosos entre 96 países, né? Ou seja, a gente está muito aquém, né, entre os países na forma de cuidar dos nossos longevos, né? Então a gente não está sabendo tratar mesmo dos nossos anciãos, ok? Falar nesses termos, né? Longevos, anciãos, cuidado na hora de construir o texto para não ficar repetindo muito, né? A palavra idoso. Então procure sinônimos aí, né? Para não ficar repetindo muitos termos. Aqui o Estatuto do Idoso, é importante que vocês se atentem, né? Quais são os direitos do idoso, né? Se eles têm gozado desses direitos. E outra, lembrar que o idoso no Brasil, ele é muito plural, né? Então, quem são os idosos que gozam desses direitos e quem são aqueles que não têm essa oportunidade, né? Será que talvez o desafio não seria tornar isso mais democrático, né? Fazer com que todos os idosos, né, ou um número maior possível de idosos pudesse ter acesso a esses direitos, tá? Além da proposta de redação, eu vou deixar para vocês um conto, tá? Chama A Doida, que eu gosto muito, tá? Então, um pouquinho de literatura não faz mal a ninguém. Então, quem gosta de citar livros, quem gosta de citar narrativas em redações, leiam esse conto, ele é curto e ele é surpreendente e ele pode ser relacionado a esse tema, tá?
Então, eu acho que é um tema que está bem alta aí e espero que vocês gostem do conto, tá? Eu vou deixar uma proposta de redação mais abstrata para que vocês possam aplicar a proposta de redação por síntese. Vou deixar no Moodle, vou deixar essa proposta e vou deixar o conto, tá? A doida para vocês. Então, se cuidem, façam as propostas de redação, postem na plataforma. Não vou pedir para mandar para mim, porque como eu já estou em dívida com vocês, estou atrasando muito para responder, tenho até vergonha de pedir para vocês mandarem para mim. Peço desculpas para quem eu demorei para responder. Peço para que vocês se cuidem. Um grande abraço. Quem tiver dúvida, qualquer coisa pode me mandar perguntas por e-mail que eu respondo, tá bom? E é isso, meus queridos. Um grande beijo. Fiquem todos bem, ok? Até mais.